Olá, muito bem-vindo para mais uma aula de nosso curso CR600B, Introdução à Ciência da Computação. Esta aula é a parte 5 da unidade de Fundamentos da Programação. Na realidade, é a última aula dessa unidade e é a aula que vai permitir que você mostre para a gente que você realmente aprendeu todos os conceitos fundamentais da computação e da programação, criando um programa completo de sua escolha, utilizando a linguagem visual Scratch. Acompanha comigo aqui o que a gente vai fazer nesta aula. Bom, vamos lá, vamos pegar o nosso mapa de conhecimento. Nós estamos aqui na parte 5, que é sobre o P7 Zero. Duas coisas nós vamos fazer nessa aula. Primeiro, uma discussão rápida sobre o que é um P7. Você pode nunca ter ouvido este termo. Um P7 é a abreviatura em inglês para Problem Set, conjunto de problemas. Então a gente vai assim, falar rapidamente sobre o que é um P7, por que ele é importante. E depois que você aprendeu o que é um P7, aí sim a gente vai falar sobre a tarefa do seu P7, que é criar o seu primeiro programa completo, sem nenhuma ajuda. Você que vai definir qual é o programa, você que vai definir o que você quer fazer e vai implementar esse programa usando a linguagem Scratch. Você vai criar o seu primeiro grande projeto de programação. Este projeto, ele pode ser de sua escolha, livre escolha, mas ele tem que seguir alguns requisitos que estão citados aqui. Nós vamos falar sobre esses requisitos, tá bom? Então é isso que a gente vai ver nesta aula. A gente vai aprender o que é um P7 e a gente vai comentar sobre o P7 Zero, que é a sua tarefa de programação em Scratch. Vamos lá, vamos começar aqui dizendo sobre o que é um P7. Isso aqui você não precisa decorar nem nada, tá bom? Eu só tirei aqui um pedaço, um trecho de uma página sobre os P7s lá no site da CR600B. Você pode acessar essa página aqui para ler todas as informações, mas eu tirei só um trechinho para a gente discutir o que é um P7. Pessoal, P7 é um termo em inglês utilizado nas grandes universidades americanas, que é a abreviatura de Problem Set, um conjunto de problemas. Um P7, ele é mais ou menos encarado como um dever de casa, algo que você leva para fazer em casa. Só que ele é algo completamente diferente de um dever de casa desses que a gente está acostumado na escola. Por quê? Porque um P7, ele tem simplesmente questões muito difíceis. Ele não tem questão fácil, questão de decoreba, ele não tem questões onde você simplesmente lendo um livro ou fazendo uma busca na internet você consegue achar uma resposta. Um P7, ele foi elaborado para testar a sua capacidade de utilizar pensamento computacional para resolver problemas. Você não consegue, pessoal, fazer um P7 de um dia para o outro. Você vai levar tempo para responder as questões de um P7. Foi feito para isso. Você pode encarar como se ele fosse um dever de casa, algo que o professor passa para você entregar daqui uma semana. Só que você tem que ter essa clareza agora. Um P7, ele foi feito para ser desafiador. Não foi feito para ser aqueles deverzinhos rápidos que você faz 1, 2 horas. Ele foi feito para testar a sua capacidade de resolver problemas utilizando os fundamentos da computação e da programação. Resolver problemas utilizando pensamento computacional. Você tem que ficar sempre com isso em mente, porque às vezes os P7s têm prazo de entrega. Aqui na CR600B, esses prazos são bem flexíveis, tá? Mas se você estiver trabalhando ou estudando presencialmente, numa disciplina presencial, onde o professor tem que seguir um calendário acadêmico, os prazos de entrega dos P7 são fixos, são rígidos. E se você deixar para fazer faltando 1, 2 dias do prazo, você não consegue fazer. Por quê? Porque os P7s, eles são difíceis, eles foram feitos para testar se você realmente aprendeu o conteúdo daquela unidade. E olha só, aprender aqui não é ter decorado.
Infelizmente, os alunos aqui no Brasil têm muito essa ideia, né, de estudar 2 dias antes da prova, decorar aqueles tópicos principais, que você sabe que são tópicos principais, que o professor frisou na sala, né, às vezes o professor até já fala, ó, isso aqui eu vou cobrar na prova. Então você aqui decora esses tópicos principais ali, faz a prova, consegue uma nota relativamente boa e 2 semanas depois você já esqueceu tudo. O P7 não tem esse tipo de decoreba. O P7 foi feito para que você utilize toda a sua capacidade de análise, pensamento e síntese para achar uma resposta. Ali nesta página lá do Computação Raiz, onde são descritos os P7s, eu coloquei, se você tiver interesse, você não precisa ler sobre isso para fazer os P7s, mas se você tiver interesse, eu coloquei aqui o link de 3 artigos escritos por alunos do MIT, explicando o que são P7s, por que eles são extremamente difíceis e por que eles são importantes no processo de aprendizagem de computação. Se você tiver tempo, se você tiver curiosidade, acesse a página dos P7s lá no site da CR600BE, visite esses links aqui. Eu até salvei uma versão em PDF aqui, ó, que você pode baixar e você pode imprimir, porque é interessante esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, os P7s são tarefas de programação, tarefas de resolução de problemas extremamente difíceis, onde você vai ter que usar todo o seu aprendizado para conseguir resolver. Atenção agora. Os P7s, eles devem ser feitos de modo individual, tá? Existem algumas situações que você pode até trabalhar em conjunto, onde você pode, em uma equipe de alunos, 2, 3 alunos, colaborarem para resolver um P7, mas existem algumas regras para isso. Se o P7, olha só, se o P7 permitir trabalho em conjunto, se o P7 permitir trabalho colaborativo, você tem que seguir as regras de integridade e honestidade acadêmica e as regras sobre o trabalho colaborativo que estão lá no site da CR600B. Não se engane, pessoal, se você tiver com dificuldade de fazer um P7, não adianta nada você ir na internet procurar uma resposta, pedir uma ajuda para uma inteligência artificial, para um chat GPT. O objetivo do P7 é que você mesmo veja se você aprendeu ou não a matéria. Se você, na primeira dificuldade, procurar copiar, colar de alguém ou pedir ajuda para um chat GPT da vida, você não está aprendendo. Então não se engane, tá? Faça o seu P7. Alguns P7s no futuro vão permitir uma certa colaboração, mas mesmo assim essa colaboração é extremamente limitada. E se o P7 permitir colaboração, você obrigatoriamente tem que seguir as normas de integridade acadêmica do CR600B e da CS50 e as normas sobre trabalho colaborativo, tá? Bom, isso é um P7. E qual é o seu P7 agora? O seu P7 0. O seu P7 0 é onde você vai criar o seu primeiro programa completo utilizando o Scratch. Pode ser qualquer coisa que você tenha interesse em programar. Pode ser um jogo, uma história, uma animação, qualquer outra coisa. Atenção! É importante que seja uma coisa que você tenha interesse, que você tenha gosto, que você queira terminar. Como esse é o seu primeiro projeto de programação, a ideia aqui é que você busque algo que te inspire. O que te inspiraria a gastar o seu tempo agora e implementar um projeto de programação completo? Então você tem que pensar sobre isso e começar a transformar essa sua ideia em um programa real. Agora, este seu programa tem que seguir 5 requisitos. Eu vou falar rapidinho sobre eles aqui, depois eu vou comentar com eles em mais detalhes, tá bom? Primeiro requisito, requisito A. O seu programa tem que ter pelo menos 2 personagens. 2 sprites. Você se lembra que no Scratch ou no Snap, um sprite é um personagem. Então, o seu programa, o seu P7 0, ele tem que ter pelo menos 2 sprites.
sendo que um deles não pode ser um gato. Por quê? Porque o gato é o personagem padrão do Scratch, né? Então, um desses personagens não pode ser o gato. Segundo requisito, requisito B. O seu projeto deve ter pelo menos 3 scripts no total. Um script é uma sequência de peças de daquelas peças de quebra-cabeça que a gente encaixa no Scratch ou no Snap para fazer o nosso programa executar alguma ação. Então, o seu programa tem que ter no mínimo 3 scripts. Terceiro requisito, requisito C. O seu projeto tem que ter pelo menos uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição e uma variável. Pode até ter mais, mas no mínimo, seu projeto tem que ter um de cada um desses. Quarto requisito, requisito D. O seu projeto tem que ter pelo menos um bloco personalizado que você criou. E esse bloco ele tem que receber pelo menos um argumento. Ou seja, você vai criar um subprograma, um bloco personalizado. E o último requisito, e esse aqui eu acredito que é o mais difícil, o seu projeto ele tem que ser mais complexo do que os exemplos simples que a gente já viu e que eu vou revisar agora rapidamente, mas ele também não precisa ser tão complexo como aqueles mais complexos exemplos que a gente viu na parte 2 dessa unidade, o Oscar Time ou Ives Hardest Game. Esses são 5 requisitos que o seu P70, seu primeiro programa em Scratch, tem que ter. Vamos ver com mais calma agora, com mais detalhes, esses requisitos um por um. Primeiro requisito, pessoal, o seu projeto tem que ter pelo menos 2 sprites, 2 personagens. E um deles não deve ser o gato. Por quê? Porque o gato é o Scratch. O nome desse gatinho é o Scratch. Ele é o personagem padrão do Scratch. Então, toda vez que você cria um programa, você já recebe este personagem padrão para trabalhar. O que você tem que fazer é, bom, eu vou criar pelo menos 2 sprites. Então, você pode até utilizar o Scratch, o gato, o personagem padrão. Mas você, no mínimo, tem que acrescentar mais um personagem. Seu programa pode ter vários, 4, 20, 30 personagens, mas no mínimo ele tem que ter 2 e um deles não pode ser o gato. Segundo requisito mais em detalhes aqui, o seu projeto tem que ter pelo menos 3 scripts no total, não necessariamente 3 scripts por personagem. Então, olha o exemplo que eu fiz aqui, ó. Eu tinha criado aqui um projeto com esses 2 personagens, ó, o gato e o besourinho. E aqui eu tenho, ó, a programação do besouro e a programação do gato. Na programação do besouro, ó, eu tenho aqui o que, ó, um script. Script, pessoal, ó, é um conjunto desse de blocos de quebra-cabeça encaixados que realiza alguma ação no seu programa. Então aqui, ó, na programação do besouro eu tenho um script. Na programação do gato eu também tenho aqui, ó, um script, um conjunto de blocos encaixados realizando alguma ação no meu programa. Então aqui, ó, eu já tenho 2 scripts, só falta mais um script para eu completar o meu programa, não, para eu completar este segundo requisito. O segundo requisito diz, olha, você tem que ter pelo menos 3 scripts. Então você tem que ter, não importa se 2 scripts em um personagem, um script no outro personagem, mas no mínimo você tem que ter 3 scripts no total. Se o seu programa for relativamente mais complexo, vai ser moleza você cumprir esse requisito aqui, que o seu programa vai ter 10, 20 scripts. Então você não precisa se preocupar muito sobre isso, a não ser que seu programa seja extremamente simples, aí sim você vai ter que se preocupar que você tem que ter no mínimo 3 scripts. Terceiro requisito, pessoal, o seu programa tem que ter pelo menos uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição e uma variável. O que quer dizer isso? Estruturas condicionais que o Scratch tem. O Scratch tem o bloco if-then condicionais. Então são as estruturas condicionais do Scratch, ó. O bloco if-then e o bloco if-then
else. Seu programa tem que usar pelo menos uma estrutura de condição como esta. Além disso, se você está usando uma estrutura de condição, obrigatoriamente o que é que você tem que colocar aqui, ó, para você realizar a ação da sua estrutura de repetição? Você vai ter que colocar aqui uma expressão booleana, uma pergunta que só retorna true ou falso, verdadeiro ou falso. Então, no Scratch, no seu programa, você vai ter que demonstrar que você sabe usar estruturas condicionais e que você sabe utilizar expressões booleanas. Além disso, o seu programa tem que ter estruturas de repetição, os famosos loops. No mínimo um loop, pode ser qualquer loop, tá? Você pode usar o loop de repetir N vezes, o loop de repetir para sempre, o loop de repetir até que alguma condição seja alcançada, mas no mínimo você tem que usar um desses loops. Além disso, o seu projeto tem que ter no mínimo uma variável. O seu projeto até pode ter uma lista, né, um array, mas no mínimo ele tem que ter uma variável. Você pode até criar os arrays, mas você tem que ter uma variável. Isto cumpre o terceiro requisito do seu projeto. O quarto requisito é que o seu projeto tenha um bloco personalizado, ou seja, que o seu projeto tenha um subprograma. Você vai utilizar aquele botão de criar um bloco no Scratch para criar um procedimento. Você se lembra quando a gente estudou o Scratch e o Snap, você viu que o Scratch ele é muito mais limitado do que o Snap. No Snap eu consigo criar os três tipos de subprogramas. Eu consigo criar as funções, eu consigo criar os procedimentos, eu consigo criar os predicados. No Scratch, eu sou muito limitado na criação de subprogramas. Basicamente, eu só consigo criar procedimentos e mesmo assim com limites. Mesmo assim, mesmo com essa capacidade limitada, você vai ter que demonstrar que você entendeu o que é um subprograma. Você vai ter que criar um subprograma em Scratch. Aqui, deixa eu fazer uma linha aqui, ó. Deixa eu fazer uma linha aqui para ficar bem claro isso. O que eu estou fazendo aqui, ó? Aqui eu estou criando um subprograma. E aqui eu estou usando o subprograma que eu criei. O que eu criei aqui? Ó? Eu criei este subprograma. Ó, essa peça aqui está representando o subprograma que eu criei. Tá vendo? Ó, eu estou criando este procedimento. Procedimento, você se lembra, é um subprograma que não retorna nada. Ele é utilizado para efeito colateral. Então, eu estou criando este procedimento aqui. Processar N alguma coisa para fazer alguma coisa. Isto aqui, você também já aprendeu. Isto é um parâmetro. O que é um parâmetro? É uma variável daquele procedimento que vai receber um argumento. Quando eu for usar o subprograma, eu vou passar alguma informação para dentro deste subprograma. Para quê? Para que eu utilize esse valor desse argumento para realizar alguma ação nesse subprograma. Então, você, quando for criar o seu subprograma, você obrigatoriamente tem que criar pelo menos um bloco personalizado, e esse bloco personalizado tem que receber pelo menos um argumento. Você pode criar 2, 3, 4 blocos personalizados, você pode criar um bloco personalizado que recebe 2 argumentos, isso não importa, mas no mínimo você tem que criar um bloco que receba um argumento. Então aqui, ó, eu estou demonstrando a criação de um bloco e aqui eu estou usando este bloco no meu programa. Eu vou pegar esse bloco aqui, quando eu for usar, eu vou passar algum argumento para ele, por exemplo, para processar 3 para fazer alguma coisa. Óbvio que esse exemplo aqui não faz nada, né? Quer dizer, ele só está movendo alguns passos ali. Mas isso é só um exemplo para eu demonstrar o que você precisa fazer no seu projeto. E o último requisito,
eu acho que é o requisito mais difícil que tem. Por quê? Porque você vai ter que criar alguma coisa, e criar alguma coisa do zero não é fácil. É muito mais fácil para quem está começando se eu te desse uma tarefa, né? Eu falasse assim, ó, você vai criar um programa que tem um gato, o gato vai ter que andar 20 passos para a direita, depois descer 20 passos para baixo para desenhar um quadrado. Então, é muito mais fácil se eu te desse uma tarefa extremamente detalhada. Mas isso é o P7. O P7 foi feito para você forçar, para você se esforçar, para você criar uma solução para um problema. Qual é o seu problema agora? Criar o seu primeiro programa completo. Como que você faz isso? Utiliza pensamento computacional. Você vai ter que criar um programa que seja mais complexo do que os exemplos simples mostrados na aula, mas que não precisa ser tão complexo como o Oscar Time ou o Iwai's Hardest Game. Se você não está lembrado, na parte 2 desta unidade, eu dei vários exemplos em Scratch. Se você precisa de inspiração, assista novamente essa aula. Lá nesta aula eu dei exemplos de criando programas de Scratch de diversas maneiras, tá? Usando desenhos, usando a webcam, usando estruturas de repetição, usando sons, passando mensagens entre personagens, fazendo a programação com broadcasts e recepção de eventos. Lá nesta aula 2 tem diversos exemplos que você pode utilizar para se inspirar e ver como implementar o seu programa. Agora, de novo, não copie. Se você estiver com muita dificuldade para você criar o seu programa, isso pode ser um sinal de que você não aprendeu bem os fundamentos da computação, unidade 1, e os fundamentos da programação, esta unidade, unidade 2. Se você estiver com muita dificuldade, não continua com o P7.0. Volta na unidade 1, assiste novamente os vídeos da unidade 1, assiste novamente os vídeos da unidade 2 e tenha certeza de que você realmente aprendeu os fundamentos da computação e da programação, porque agora este P7 vai juntar tudo o que você aprendeu para que você consiga criar o seu programa. Pessoal, é muito importante isso. Você está com dificuldade, tira a mão do teclado, pega um papel, lembra do pensamento computacional. Você vai ter que quebrar o seu programa. Poxa, eu quero criar um joguinho de tipo Flappy Bird. Ok, perfeito, você consegue. Agora, como você cria um jogo Flappy Bird? Usa o pensamento computacional. Quebra esse problema grande em diversos problemas menores. Começa a resolver esses problemas menores, começa a reconhecer padrões, começa a criar algoritmos, começa a criar abstrações, utilize estruturas de dados adequadas, variáveis, arrays. Se você não seguir o pensamento computacional, você vai ter mais dificuldade. Pega um papel, escreve um fluxograma do seu programa, escreve o seu programa, o seu projeto em pseudocódigo, escreve em linguagem natural, faz uma lista. Não, meu programa tem que fazer isso, 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 isso. Depois você começa, como é que eu resolvo isso aqui dessa lista que meu programa tem que fazer? É assim que o cientista da computação trabalha. Ele utiliza o pensamento computacional para decompor um problema complexo, criar um joguinho tipo Flappy Bird e implementar essas pequenas soluções. Implementando essas pequenas soluções, no final você vai ter o seu joguinho funcionando. Se você estiver com extrema dificuldade, pode ser um sinal que você não aprendeu bem os fundamentos da computação e os fundamentos da programação. Assiste novamente os vídeos da unidade 1, assiste novamente os vídeos da unidade 2. Se você tiver com dificuldade, escreve aí nos comentários. Assim que eu puder eu respondo. Mas neste momento é a hora de você colocar todo o seu conhecimento em ação para que você crie o seu primeiro programa em Scratch. Se precisar de inspiração, assiste novamente os vídeos da unidade 2. Bom, agora vamos lá, mais alguns detalhes. Você pode buscar mais informações sobre este projeto em 2 locais.
ou no próprio site da CS50, lá de Harvard, ou no site da CR6100B. Deixa eu mostrar para vocês onde vocês podem buscar mais informações, tá? Já deixei isso aberto aqui, deixa eu pegar aqui o... deixa eu pegar o browser aqui. Muito bem. O que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho o site da CS50. Então, aqui no site da CS50, se você vier aqui, ó, semana 0, Scratch. Se você vier aqui embaixo, onde está aqui, ó, Problem Set 0, você vai ter aqui, ó, as instruções deste P7 0, tá bom? Ó, iniciando com o Scratch. Então tá aqui, ó, aqui estão os pré-requisitos, estão aqui exemplos que você pode ver, tutoriais, tá bom? Então você pode ver instruções adicionais sobre este P7 no site da CS50. O endereço é esse aqui, ó, deixei o endereço aqui, tá bom? cs50.harvard.edu/x, que é o CS50X, a versão gratuita que a Universidade de Harvard disponibiliza para a gente. Então você pode chegar neste endereço, vir aqui embaixo, semana 0, ó, Scratch, desce, clica aqui, ó, Problem Set 0, e clica aqui, ó, iniciando com o Scratch. E aí você vai ter as instruções do Scratch aqui. Ou você pode também pegar as instruções no site do CR6100B. A diferença, pessoal, basicamente são duas diferenças, né? Primeiro que aqui em Harvard está tudo em inglês e eu já fiz uma tradução de todas estas instruções para o português. Então, se você tem mais dificuldade com o inglês, acessa lá o site da CR6100B, vou mostrar já onde vocês vão pegar isso daqui, tá? E pega este documento aqui, ó, P70 Scratch, que tem todas as instruções em português, incluindo algumas dicas adicionais que aqui em Harvard não tem. Vou mostrar isso para vocês aqui agora, ó. Vamos lá, aqui, ó. Você pode vir aqui no site da CR6100B, clicar aqui, ó, Unidade 2, Programação. E aí lá embaixo, ó, você passa por todos os vídeos da Unidade 2. Lá embaixo tem aqui, ó, P70. E aí você vai clicar aqui, ó, acesse a página do P70. Quando você clicar aqui, ó, vai ter aqui as instruções iniciais sobre o P7. E aqui você vai fazer o download do arquivo de handout. O que é esse arquivo de handout? A partir de agora, todo o P7 que você for fazer, você vai vir aqui no site da CR6100B e vai baixar o handout daquele P7, o arquivo de distribuição daquele P7. Nesse arquivo de handout estão as instruções do P7. Então vai ter um PDF ali em português que eu preparei, com todas as instruções daquele P7 e dicas adicionais que eu coloquei para facilitar para vocês. Esse é um arquivo compactado, eu vou clicar aqui, ó. Vou salvar aqui na área de trabalho. Então, eu baixei o arquivo. Deixa eu pegar ele aqui, só um minutinho, deixa eu pegar ele na área de trabalho aqui. Aqui, pronto, ó. Eu abri um arquivo compactado. Eu cliquei aqui. Aqui está o WinRAR, né, para descompactar. Você pode descompactar com qualquer ferramenta aí. Sempre que tiver um P7, pessoal, vai ter um arquivo de distribuição, um arquivo de handout. Nesse arquivo de handout, para este P7 específico, o que é que eu tenho aqui, ó? Um arquivo leia-me em formato TXT e em formato PDF, que são informações bem básicas sobre o P7. E vai ter aqui, ó, o detalhamento do P7. Pode ter outras coisas, tá? Tem P7 lá na frente que você vai ver que eu vou colocar arquivos aí que você vai ter que ler, trabalhar com dados. Mas neste primeiro P7, neste P70, eu só tenho essas três informações, esses três arquivos básicos aqui para você seguir. Eu vou extrair esse arquivo do P7 aqui para a área de trabalho. E agora eu vou abrir ele aqui para você ver. Então, olha só,
Este aqui é o arquivo de handout do P70. Você vai baixar aqui no site do Computação Raiz. Você vem aqui no site, clica unidade 2 programação. Você vai lá embaixo, ou então você já vem direto aqui, ó, P70 Scratch. Clica aqui, ó, acesse a página do P70. E aqui embaixo, ó, faça o download do arquivo de handout. Esse arquivo de handout tem as instruções do P7. Agora, atenção, aqui tem mais informações do que o P7 original na página de Harvard. Por quê? Porque eu incluí algumas coisas extras aqui para que vocês aprendam mais. Então, esta primeira sessão aqui, ó, sobre o Scratch, é toda uma sessão adicional que eu coloquei para que, se você tiver curiosidade, se você tiver necessidade, você dá uma lida nessa sessão e segue os links aqui. O que tem aqui? Uma informação geral sobre o Scratch. E eu tenho aqui, ó, algumas dicas adicionais para que você possa criar programas no Scratch, ó. Alguns vídeos para entender melhor o que o Scratch é capaz de fazer. Então, eu tenho aqui alguns vídeos. Eu tenho materiais de estudo adicionais, tutorial do Scratch, cartas de dicas de Scratch, primeiros passos com o Scratch. Eu tenho aqui, ó, outros recursos de vídeos para iniciantes, vídeo que ensina como fazer uma animação no Scratch. Então eu tenho aqui nesta seção 1 diversos materiais adicionais que você pode estudar antes de fazer o seu primeiro programa em Scratch, antes de fazer o P70. Depois, aí sim, entra nos detalhes da tarefa de programação. Então, é a mesma tarefa de programação, aqui só está um pouquinho mais detalhado. Você tem que ainda cumprir os 5 requisitos, tá bom? Tem aqui alguns exemplos, olha só, de programas de projetos em Scratch que você pode se basear. Esses projetos em Scratch aqui, cadê? Eles estão todos aqui nesta aula, tá? E nessa aula tem muito mais coisa. Então, se você assistir novamente essa aula 2 aqui, exemplos em Scratch, você vai ter toda a inspiração que você precisa para cumprir o seu projeto, tá? Então, no nosso documento, você tem aqui todo o detalhado do P70 e o que é que você precisa fazer. Agora, pessoal, vamos prestar atenção aqui. Depois que você conseguir fazer o seu projeto em Scratch, você tem que entregar o seu projeto. Você vai entregar esse projeto para quê? Para você começar a receber as notas da disciplina Harvard CS50X e para você começar a receber as notas da CR600B. No final do curso, se você conseguir entregar todos os P7s lá na disciplina CS50X, você recebe oficialmente da Universidade de Harvard o certificado de conclusão da CS50. Atenção, esse certificado ele é fornecido de modo gratuito pela Universidade de Harvard. Qualquer pessoa no mundo pode receber este certificado, desde que siga todos os módulos de aprendizagem, todos os módulos de estudo e que faça todos os P7s. Este P70 é o primeiro P7 dessa jornada sua para receber o certificado lá da Universidade de Harvard. E você só está acompanhando o CR600B online, ou se você não é um aluno matriculado oficialmente numa turma online do CR600B ou em uma turma presencial do CR600B, não tem problema nenhum. Você pode acompanhar tudo aqui online de maneira gratuita, tá bom? Você vai entregar o seu projeto em Scratch lá na CS50. Como você faz isso? Pessoal, agora presta atenção aqui. Vou voltar aqui no meu documento detalhado. O que é que você tem que fazer? Você vai ter que salvar uma cópia do seu projeto no seu diretório local. Você vai ter que salvar uma cópia do seu projeto no seu computador. Você lá no Scratch vai acessar o menu Arquivo e vai acessar a opção Salvar Arquivo Agora.
E atenção, quando você for salvar o seu arquivo, obrigatoriamente, isso aqui é obrigatório, você tem que salvar com o nome scratch.sb3. Isto aqui, pessoal, é obrigatório. O seu arquivo tem que se chamar scratch.sb3 e atenção, tudo em letras minúsculas. Isto é um requisito lá dos autograders da Universidade de Harvard e do autograder do Computação Raiz. Então você é obrigado a salvar com os nomes scratch.sb3 em letras minúsculas. Como que eu faço isso? Vamos lá, deixa eu demonstrar aqui rapidinho. Ó. Vou pegar aqui o Scratch. Vou clicar aqui, ó, começar a criar. Vou criar qualquer coisa rapidinho aqui, só para a gente poder, para eu poder demonstrar isso. Então, olha só, eu tenho aqui o gato. Vou colocar aqui algum script. Quando a bandeira for clicada, mova o gato 100 passos para lá. Ainda eu vou colocar uma variável aqui, criar uma variável passos. Agora eu vou pegar aqui quando, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom aqui. Muito bem, ó. Quando a bandeira verde for clicada, ajuste a variável passos para, ajuste a variável passos para 50 passos e depois ande 50 passos. Pronto, fiz um programa extremamente simples aqui. Este programa não obedece os requisitos, tá bom? Lembra que o seu programa tem que obedecer todos aqueles requisitos, mas eu fiz uma coisa rapidinho aqui só para demonstrar. Como é que eu salvo esse projeto? Eu venho aqui, ó, File, Arquivo, Salvar para o seu computador. Vou clicar aqui, vou salvar aqui na área de trabalho. E qual é o nome que eu tenho que dar? Pessoal, aqui é obrigatório. Você tem que escrever scratch.sb3, tudo em letras minúsculas. E eu vou salvar isso. Pronto, agora esse arquivo já está salvo no meu computador. Agora que eu salvei esse arquivo, eu consigo enviar esse arquivo lá para a Universidade de Harvard ou para o Autolab do Computação Raiz. Como que eu faço para enviar o seu P7 para a Universidade de Harvard? Você vai seguir as instruções que estão aqui. Lá no site da CS50 da Universidade de Harvard, você vai seguir estas instruções aqui, ó, como enviar o seu projeto. Primeira coisa, pessoal, você vai ter que fazer um cadastro gratuito lá na Universidade de Harvard, então você vai ter que preencher um formulário aqui, só para você fazer este cadastro, e depois você vai ter que seguir estas instruções para que você consiga criar uma conta no GitHub e que você faça ligação desta conta no GitHub para os autograders da CS50. Se você não sabe o que é o GitHub, aqui eu estou logado na minha conta. Deixa eu pegar uma sessão privada aqui, só para vocês poderem ver a cara inicial do GitHub. Está aqui. Muito bem, ó. O que é o GitHub? O GitHub, ele é um serviço web onde os desenvolvedores de software do mundo inteiro criam programas. A maioria dos softwares, pessoal, que a gente utiliza open source e tudo mais, são desenvolvidos com o código-fonte aqui no GitHub, tá? Tem muita coisa privada, mas, por exemplo, o Linux utiliza repositórios Git, o Linux não utiliza o GitHub, utiliza outra solução, mas o kernel Linux está em repositórios que você tem acesso na internet. Tem diversos projetos open source aqui, famosíssimos, que utilizam o GitHub, o CR600B utiliza o GitHub, eu utilizo o GitHub pessoalmente para os meus projetos de software. Ó, vou colocar aqui, ó, /Abrantes ASF. Então tá aqui, ó,
Aqui estão os meus projetos de software que eu utilizo aqui o GitHub. Então, para que você envie o seu projeto para a Universidade de Harvard, você tem que ter uma conta gratuita neste site, no github.com. Mesmo que você não saiba utilizar o GitHub agora, mesmo que você não saiba o que é um Git, o que é um sistema de controle de versões, você tem que criar uma conta gratuita aqui. Por quê? Porque os autograders da Universidade de Harvard, eles utilizam a sua conta do GitHub para que você possa fazer o envio dos PSETs. Então, uma coisa, pessoal, olha só, uma coisa é você fazer o seu projeto e salvar este projeto com o nome de scratch.sb3. Esse projeto está salvo no seu computador. Outra coisa é, se você está entregando o seu projeto para a Universidade de Harvard, para que você comece a juntar as notas para receber no final o certificado emitido oficialmente pela Universidade de Harvard, você obrigatoriamente, onde é que tá? Tem que ter uma conta no GitHub. Cria uma conta aqui, é gratuito você criar a conta, não tem problema. Depois que você criar a conta, você vai seguir este passo aqui, ó, passo 2. Pessoal, aqui eu estou lá no site da CS50, olhando as instruções do P70, tá? Então, o primeiro passo aqui, ó, é você se cadastrar na CS50, onde você faz o cadastro enviando este formulário. Depois que você enviar esse formulário, você vai ter que fazer uma ligação entre o seu cadastro na CS50 e o seu usuário no GitHub. Então, você vai ter que criar uma conta no GitHub e depois que você criou a conta no GitHub, você clica aqui. Clique neste link para que você faça esta ligação do seu cadastro na disciplina CS50 com o seu usuário do GitHub. Depois que tudo for certinho, pessoal, você vai vir neste link aqui, ó. Venha para o submit.cs50.io upload. E aí, quando você clicar aqui, vai abrir um arquivo, vai abrir aquela janelinha de escolha de arquivo no seu computador e você vai escolher aquele arquivo scratch.sb3. Quando você enviar o seu arquivo lá para a Universidade de Harvard, os autograders da Universidade de Harvard vão ver a nota, vão ver se você cumpriu todos esses requisitos aqui, ó, do seu projeto de programação e vão te dar uma nota. É importante que você envie o seu projeto. Por quê? Porque se você está aqui se esforçando, se você está aprendendo ciência da computação, você está aprendendo fundamentos da programação, prova isso para você mesmo. Manda isso lá para a Universidade de Harvard e para o Autolab lá do Computação Raiz, se você for um aluno oficialmente matriculado, para que você receba a sua nota e você comece a juntar a pontuação para, no final de tudo, receber um certificado oficial. Agora, pessoal, isso são para os alunos que estão acompanhando gratuitamente tudo aqui na internet. Se você é um aluno oficialmente matriculado nas disciplinas do CR6-100B, tanto na turma presencial quanto nas turmas online, você também vai entregar no CS50. Por quê? Porque você também quer chegar no final do curso e receber o certificado oficial de Harvard. Só que, além de você entregar o seu projeto nos autograders da Universidade de Harvard, você vai entregar também nos autograders do Computação Raiz. O Computação Raiz utiliza o Autolab, que é um autograder online que a gente criou, a gente desenvolveu. Quer dizer, não foi a gente, né? Foi a Universidade Carnegie Mellon, tem o Autolab. A gente pegou esse Autolab, fez uma série de adaptações nele para a gente implementar isso para o Computação Raiz. Como é que você faz isso, tá? Deixa eu pegar aqui, ó.
Aqui, se você for um aluno oficialmente matriculado no CR600B, você vai receber um login de acesso para acessar o site aqui, autolab.computaçãoraiz.com.br, e quando você receber o seu login de acesso, você vai ter acesso, deixa eu pegar aqui, esse aqui eu já tinha deixado aberto, você vai ter aqui acesso às turmas para você poder fazer a entrega do seu P7. O que eu vou demonstrar aqui para você? Olha só, vou pegar aqui uma turma, um usuário de teste meu aqui, que eu acabei de me inscrever aqui numa turma, a turma beta. Quando eu clicar aqui, isso aqui vai aparecer para você. Complete o seu cadastro com o seu apelido. Esse apelido aqui pode ser qualquer coisa, pode ser o seu apelido, pode ser o seu nome, você que sabe, tá bom? Alguns alunos não gostam de colocar o nome verdadeiro aqui, colocam algum apelido para eles ficarem anônimos, que não tem problema nenhum. Eu vou colocar o meu nome mesmo aqui, Abrantes ASF, e vou colocar aqui salvar alterações. Agora eu já estou com acesso a essa turma no Autolab do Computação Raiz. Aqui, ó, já está aparecendo, ó, P70 Scratch. Quando eu clicar aqui, se você for um aluno matriculado oficialmente, você tem a opção de enviar as coisas por aqui, além lá do AutoGrader da Universidade de Harvard. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou vir aqui na área de trabalho, vou pegar aqui aquele exemplo, scratch.sb3, vou clicar aqui, ó, carreguei o arquivo, vou clicar aqui dizendo que eu cumpri com todas as normas de integridade acadêmica e vou clicar em enviar. Quando eu clicar em enviar, o AutoGrader vai começar a analisar aquele programa que eu fiz. Depois de algum tempo, você pode clicar aqui, ó, View AutoGrading Process, e aí você vai ver o que você acertou, o que você errou. Por exemplo, dos 100 pontos que eu poderia conseguir nesse projeto, eu só consegui 40 pontos. Por quê? Aí você vem aqui embaixo, ó, e aí você vai ver o que você conseguiu acertar dos requisitos e o que você não acertou dos requisitos. Por exemplo, ó, o primeiro requisito, o arquivo scratch.sb3 existe. Beleza, por quê? Porque eu salvei com aquele nome certinho, scratch.sb3, então foi. Agora, falhou aqui, ó, não há pelo menos 2 sprites. Vocês viram, né? Eu criei só um negócio rapidinho ali para poder mostrar como que salva, né, o arquivo. Então, eu não cumpri esse requisito. Outra coisa, ó, não há outros sprites além do gato. Falhou nesse requisito. Aqui passou, porque existem pelo menos 3 scripts. Vocês viram lá, eu coloquei aqueles 3 quebra-cabeças lá, então ele passou nesse daqui. Aqui ele falhou. Não há pelo menos uma condição. Não há um loop, não há uma variável. Não, aqui ele passou, né? Ó. Existe pelo menos uma variável. Aqui ele falhou. Não há pelo menos um bloco customizado. Então aqui, pessoal, você consegue ver o que você acertou, o que você errou. Aqui no Autolab do Computação Raiz, você pode reenviar várias vezes, até você alcançar a nota desejada. Não existe um limite de tempo para este primeiro P70, tá bom? A mesma coisa lá na Universidade de Harvard. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Eu fechei, será? Não, tá aqui, ó. Se você enviar o P7 para o AutoGrader da Universidade de Harvard, você pode enviar o seu projeto diversas vezes. E ele também vai te dar uma coisa parecida com este resultado aqui. Deixa eu pegar de novo o meu resultado aqui. Aqui, ó. Viu? Esse aqui é aquele projeto que eu enviei, né? Ó, você pode pegar aqui o resultado dele aqui, ó. Então tá aqui o meu resultado, ó. O que eu consegui acertar, o que eu errei. Então, ó, você pode ver no AutoGrader da Universidade de Harvard. Eu só não vou enviar para lá agora, porque senão eu ia ter que abrir o Submit 50 aqui, então iria complicar. Mas é só você seguir essa instrução aqui. Tanto aqui no AutoGrader da Universidade de Harvard, quanto aqui no AutoGrader Autolab do Computação Raiz, você vai ter um retorno sobre o que você acertou e o que você errou no seu projeto. Não tem problema, você pode fazer modificações no seu projeto e enviar de novo. Então você consegue fazer isso daqui, ó, você consegue voltar no seu projeto. Poxa, lá está falando que eu não coloquei um loop. Tem razão, eu não coloquei um loop aqui.
Então você vem aqui na estrutura de controle, você vai colocar uma estrutura de repetição, você vai colocar aqui um loop repetido até aqui, você vai criar o seu programa para que no final você consiga cumprir todos aqueles requisitos. Bom, pessoal, então a entrega é feita desta maneira. Se você está fazendo o curso gratuitamente, só está acompanhando o CRM online na internet, você tem todas as condições de receber no final o certificado da Universidade de Harvard de forma gratuita. É só você acompanhar o curso e a cada P7 entregar o seu projeto do P7 lá na CS50. Para cada P7, pessoal, as regras de entrega são diferentes. Tá? Então aqui, ó, a semana de C aqui tem uma maneira de entregar o P7, a semana de Arrays tem outra maneira. Então você vai ter que ver exatamente a maneira de entrega na CS50 de acordo com a unidade de estudo. Nesta semana 0 aqui, é a semana onde você vai fazer o seu primeiro P7 e para isso você vai ter que primeiro se cadastrar na CS50. Então é esse passo 1 aqui. Pessoal, isso tudo é gratuito, tá? Não tem problema, você não paga nada. Você se cadastra, depois que você se cadastra, você cria uma conta lá naquele site GitHub, segue esse link aqui para poder ligar a sua conta do GitHub com a conta da CS50 e depois você vai seguir as instruções de envio. Isso aqui, se você estiver fazendo esta opção aqui. Se você for um aluno matriculado, além de entregar na CS50, para que você também possa receber ao final o certificado de Harvard, você tem que entregar lá no Autolab do Computação Raiz. E aí, se você for um aluno matriculado, você vai receber o seu login de acesso e tudo mais, tá bom? Pessoal, próxima unidade. Depois que você entregar esse P7.0, depois que você conseguir as notas de aprovação do P7.0, você vai começar a estudar a próxima unidade. Na próxima unidade, a gente vai sair da linguagem visual, a gente vai sair do Scratch, a gente vai sair do Snap e nós vamos passar para uma linguagem textual extremamente famosa, a linguagem C. Para que você tenha um bom proveito da próxima unidade, atenção, não leve agora isso na brincadeira que eu vou falar. Para que você tenha um bom proveito da próxima unidade, você já tem que estar com essas 3 unidades aqui bem consolidadas. Você tem que ter compreendido muito bem a unidade 0, que é a unidade de introdução a CRM-SMB. Você tem que ter compreendido muito bem a unidade 1, com os fundamentos da computação, e você tem que ter compreendido muito bem a unidade 2, que são os fundamentos da programação. Pessoal, olha só, em tese, agora que você terminou seu P7.0, você já sabe programar. Você sabe pegar um problema, pode ser complexo o que for, você já sabe decompor esse problema, reconhecer padrões, criar algoritmos, criar estruturas de dados, criar abstrações e achar soluções para os problemas decompostos e criar a solução final. Todo programa você já aprendeu nas unidades 1 e nas unidades 2. Você aprendeu que todo programa é composto de operações sequenciais, operações condicionais, operações de repetição e de estruturas de dados. A gente consegue criar a solução para qualquer problema complexo utilizando essas operações. Então, agora, neste ponto, você já sabe programar. Se você não está seguro, volte, assista novamente os vídeos da unidade 1, assista novamente os vídeos da unidade 2, mas é fundamental que antes de você começar a próxima unidade, onde a gente vai partir para uma linguagem de programação textual, você tenha todos esses conhecimentos aqui bem sedimentados. Como é que você faz isso? Você estuda cada unidade, assiste os vídeos de cada unidade, você faz os diários de aprendizagem. Em cada unidade você pode fazer o download lá no site da CRM-SMB, faz o download do diário de aprendizagem,
responde o diário. O diário foi feito para ser respondido de forma manuscrita. Responda o diário, você vai ver, você pode ver coisas que você achava que você estava entendendo, mas quando você vai responder, você percebe, não entendi muito bem isso aqui, deixa eu voltar lá no vídeo. É importante, estude, assista os vídeos e faça os diários de aprendizagem. Aqui na unidade 2, além de você estudar e fazer os diários, você vai fazer o P7. Pessoal, aqui, vou até colocar de amarelinho para ficar mais clarinho. Aqui eu coloquei atividades escritas AVA. AVA é ambiente virtual de aprendizagem. Ambiente virtual de aprendizagem. Os alunos que estão oficialmente matriculados na CRME-SEMB, além de ter o acesso ao Autolab, têm o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem da CRME-SEMB, com exercícios adicionais e outras coisas adicionais aqui. Não é obrigatório, não é extremamente necessário. Você pode seguir nesse curso aqui fazendo todas as atividades gratuitamente aí na internet, tá bom? Mas se você for aluno matriculado, você ainda tem essas outras opções aqui adicionais de exercícios e materiais para que você aprenda. Então, se você está terminando agora, você fez o seu P7.0, você está seguro com o conteúdo da unidade 0, unidade 1 e unidade 2, a gente vai se ver na próxima unidade. Se você ainda não está seguro, assista novamente os vídeos, tenha certeza de que você aprendeu os fundamentos da computação e os fundamentos da programação antes de você continuar para a unidade C, a unidade da linguagem C, porque a gente vai partir desta base que você já tem para criar programas cada vez mais complexos. Bom, era isso aí, essa unidade sobre o P7.0. Agora eu aguardo você enviar o seu P7 lá para os autogrades da Universidade de Harvard e se você é matriculado lá para o Autolab do Computação Raiz. Nos próximos dias vai sair a primeira aula da unidade da linguagem C, então fique ligado, a gente se vê por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.